Você quer trabalhar com captação de recursos, mas não sabe se tem um perfil adequado? Você está contratando um profissional ou quer contratar um profissional de captação de recursos, mas não sabe nem por onde começar a procurar essa pessoa? Nesse vídeo eu vou te ajudar a resolver esse problema. O profissional de captação de recursos é um típico profissional do terceiro setor. Ele só existe no terceiro setor. Como consultor, eu sou contratado para fazer alguns processos seletivos e contratar profissionais nessa área. O que eu presenciei nos últimos anos é que o mercado para contratar profissionais de captação de recursos é um mercado com grande potencial de empregabilidade, bons salários, mas carência de bons profissionais disponíveis. Para ter uma ideia comparativa, vou contar uma história que eu vivi. No início da minha carreira nesse setor, lá em 1998, eu e alguns amigos fomos para o Congresso Americano de Captadores de Recursos. Lá no Congresso, a gente percebeu, para nossa surpresa, que aquele era o 36º Congresso Anual dos Profissionais de Captação de Recursos Americanos. Entendeu? Aquele congresso já acontecia há 36 anos, em 1998. Imagine que nesse congresso existia uma feira de produtos de empresas que davam suporte à captação de recursos das organizações americanas. Empresas que vendiam softwares para gerenciar bancos de dados de doadores, empresas que vendiam tijolinhos para dar de presente para o seu doador, que contribuiu na construção de um hospital, por exemplo. Uma empresa que empregava velhinhos que escreviam cartas de pedido de doação à mão. Era uma coisa inacreditável, surreal para a nossa realidade, né? Ali a gente percebeu que tinha uma missão de estabelecer no Brasil, na nossa volta, uma associação que foi a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, para definir e zelar por padrões éticos da profissão e para apoiar o desenvolvimento desses profissionais. Eu conto essa história para mostrar que há um enorme espaço profissional para ser criado e ocupado por pessoas que queiram construir uma carreira com propósito e, na minha opinião, uma carreira de futuro. Mas afinal, qual é o perfil ideal para um profissional de captação de recursos? Primeiro, não há só um perfil. Assim como não existe uma uniformidade na forma de captar recursos, não existe um só perfil de profissional. Se a sua organização capta recursos eminentemente de organismos internacionais, o profissional contratado precisa ter bons conhecimentos sobre a cooperação internacional, ter trânsito entre os financiadores, saber escrever bons projetos e acompanhar as discussões internacionais sobre o financiamento de causas como a sua. Por outro lado, se a sua organização capta recursos prioritariamente com doadores individuais e precisa ampliar significativamente sua base de doadores individuais, o perfil do profissional é completamente diferente. É alguém que tem conhecimento de marketing digital e de comunicação de massas. Isso vai depender da estratégia de captação de recursos que você estabelecer na sua organização. Segundo ponto, o chamado perfil ponte. A maioria das novas vagas contratando profissionais para atuar em captação de recursos procura por alguém com uma formação próxima de um administrador. Administração de empresas, economia, marketing, comunicação são normalmente as formações superiores dos profissionais que se espera que atuem nessa área. A imagem que se associa a esse profissional é geralmente de uma ponte. E como ponte, esse profissional tem que facilitar o diálogo da realidade da organização com a realidade do mercado, dos doadores. Eu já vi alguns casos de profissionais de captação de recursos que chegaram com um perfil extremamente corporativo, com grande capacidade para falar a língua do mercado, mas que tinha dificuldades de conversar com profissionais técnicos da organização. Certamente esse profissional está privilegiando um dos lados dessa ponte. Os comentários que a gente ouve de profissionais desse tipo são: ele escreve projetos que não tem nada a ver com a gente, ele não entende nada da nossa realidade, ele está vendendo a nossa organização para o mercado. Também já vi profissionais contratados para fazer a captação de recursos que penderam mais para o lado da organização, que tem um grande trânsito na área social e nas discussões que envolvem a causa que ele precisa defender, mas que tem pouca experiência no diálogo com as fontes financiadoras. Os comentários sobre esse tipo de profissional são: ele é pouco agressivo na captação de recursos, ele é muito igual a nós mesmos, para fazer o que ele faz a gente não precisa contratar alguém, nós mesmos
poderíamos fazer, né? Esses são tipos de comentários feitos a esse profissional que pende mais ao lado interno da organização. Uma coisa importante, antes até do perfil, o pré-requisito desse profissional é acreditar naquilo que está fazendo. Seja um profissional que olhe para fora ou olhe mais para dentro, ser comprometido e envolvido com a causa é fundamental. A máxima, ninguém vende aquilo que não compra, vale também para o profissional de captação de recursos. Para finalizar, eu queria dizer que não existe nenhuma organização séria que eu conheço que terceiriza a área de captação de recursos. Portanto, essa área deve ser interna, não externa. Sobre esse tema e sobre a remuneração do captador de recursos, ele recebe um salário fixo ou um percentual do valor captado. Eu vou preparar um vídeo só para tratar desse tema. Então, aguarde aí os próximos capítulos dessa série. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Se você quer saber mais informações sobre captação de recursos e cultura de doação, visite lá o site da Mobiliza. Valeu, até o próximo vídeo.